Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática? Hoje a nossa aula é sobre o tronco de pirâmide. Então, eu tenho aqui uma pirâmide quadrada, né? Onde ela é cortada aqui por esses planos que estão aqui representados por essas retas, tá? Quando se intersectam todas as arestas laterais de uma pirâmide, como essa que vocês estão vendo aí, por um plano paralelo à base, obtém-se uma seção poligonal, A', B', C', D', E' e F', que no caso é essa seção menor aqui, denominada de seção transversal da pirâmide. A razão entre os volumes das pirâmides é igual ao cubo da razão de semelhança. Então, o que ele está dizendo aqui, na verdade, é o seguinte: quando eu tenho uma pirâmide, como essa pirâmide aqui, maior, eu secciono esta pirâmide com dois planos, é como se fosse pegar uma maçã, por exemplo, e com o auxílio de uma faca você cortar apenas uma parte dela, ou também como se faz com a laranja. Enfim, quando você secciona essa pirâmide com um plano, desde que esse plano seja paralelo à base da pirâmide, obtém-se uma outra seção poligonal, que é essa aqui, menor, tá? Denominada de seção transversal da pirâmide. Aplicando as relações de semelhança entre dois polígonos, que aqui no caso são dois, eu posso achar uma relação entre os volumes dos troncos das pirâmides. A relação entre o volume da pirâmide menor, que é essa que está aqui, ó, para a pirâmide maior, vai ser igual ao cubo da razão de semelhança. No caso, a razão de semelhança aqui é H pequeno para H grande. Então, a razão entre os volumes é igual à razão de semelhança ao cubo. Então, vamos aplicar essa relação nesse exemplo que temos aqui. A base de uma pirâmide regular é um triângulo de 8 centímetros de lado. A altura da pirâmide é de 10 centímetros, como vocês podem ver aqui pelo desenho. Calcular a medida da aresta da base menor quando seccionamos a pirâmide por um plano paralelo à base e distando 5 centímetros do seu vértice. Então, ele quer achar aqui, no caso, a medida da aresta da base menor, ou seja, ele quer achar esse L' que está aqui. Então, eu vou aplicar aquela relação ali, tá? Que vimos. L' está para L, assim como D está para Dzão, ou no caso seria o H maior ali. Então, ficaria assim: L' está para 8, assim como 5 está para 10. Por que aqui eu não elevei ao cubo? Porque eu não estou fazendo a relação entre volumes. Eu quero apenas determinar o lado da base menor da pirâmide menor. E aí eu não preciso usar aquela relação de volume. Basta eu usar aqui a relação de semelhança que a gente aprende lá no 9º ano. Aí 5 e 10 dá para simplificar, né? Vai dar 1 sobre 2. E agora 8 sobre 2 também, que vai dar 4. Então, a resposta para a base da pirâmide menor é 4 centímetros. Exemplo 2. Uma indústria de sucos usa uma embalagem em forma de pirâmide regular de base quadrada com capacidade para 1,5 litros. Sua altura mede 20 centímetros. Se esta embalagem fosse intersectada por um plano paralelo à base, a parte superior formaria outra embalagem semelhante à primeira. Calcular a que distância do vértice o plano deveria ser passado
para que a parte superior da pirâmide tivesse uma capacidade de 0,75 litros. Então, vamos lá. O desenho do problema é esse que vocês estão vendo aí. Então, nós iremos utilizar a relação entre volumes, né? O volume da pirâmide menor está para o volume da pirâmide maior, assim como a relação de semelhança está elevada ao cubo. Então, ficaria assim, 0,75 está para 1,5, assim como d sobre 20 está elevado ao cubo. Aqui nós temos uma divisão de dois números decimais. Como é que nós efetuamos esse tipo de divisão? Devemos igualar as casas decimais. Eu tenho aqui 0,75 em cima e 1,5 embaixo. Ou seja, duas casas decimais em cima e uma casa decimal embaixo. Logo, eu preciso igualar as casas decimais, então eu vou colocar um zero embaixo. Então, vai ficar assim. Conforme eu igualo as casas decimais, eu já posso ignorar a vírgula. Então, ficou 75 sobre 150, que dá para dividir por 75, que vai dar 1 sobre 2. O 2 também dá para cancelar com 8.000, vai dar 4.000. E agora, basta fazer d ao cubo igual a 4.000 e tirarmos a raiz cúbica de 4.000. 4.000 é 4 vezes 1.000. E a raiz cúbica de 1.000 vale 10. Como 4 não tem, fica lá dentro. Então, d igual a 10 raiz cúbica de 4 centímetros. Exemplo 3. Duas substâncias A e B que não se misturam são colocadas num recipiente de forma cônica, de modo que a substância A ocupe até a metade da altura do cone e a substância B o restante, conforme a figura. A razão entre o volume de A e o volume de B é: letra A, 8/7, letra B, 1/7, letra C vale 1, letra D, 1/8 e letra E, 7. Então, vamos lá. Para resolvermos esse problema, nós também iremos utilizar a relação entre volume do tronco de pirâmide, porque a relação entre o tronco de pirâmide e o tronco de cone é a mesma relação. Então, vamos aplicar aqui a relação entre volumes que nós vimos. O volume total do cone está para o volume de A, assim como a altura do cone está para a altura de A elevada ao cubo. Então, vai ficar V sobre VA igual a H sobre 2 elevado ao cubo, até porque o H é a altura do cone maior e H sobre 2 é a altura do cone menor. Então, vai ficar assim. H sobre 2 é uma divisão de fração, onde nós devemos repetir a primeira e multiplicarmos pelo inverso da segunda, onde esse H já pode cancelar e vai ficar apenas 2 ao cubo, que vai dar 8. Então, vai ficar V sobre VA igual a 8, e aí o VA vai ser 1/8 de V. Ou seja, VA vale 1/8 do volume total do cone. Se VA vale 1/8 do volume total do cone, então VB basta fazermos o volume total menos VA. Logo, VB vai ser V menos V sobre 8, então VB vai dar 7/8 de V. Mas o problema pede para determinarmos a relação entre o volume de A para o volume de B. Então, vai ficar dessa maneira. VA sobre VB é igual a V sobre 8 dividido por 7V sobre 8. Isso aqui é uma divisão de fração. Devemos repetir a primeira fração e multiplicarmos pelo inverso da segunda. Então, vai ficar dessa maneira. Aonde o 8 cancela com 8 e o V com V. Então, o que sobrou? VA sobre VB igual a 1/7. Então, essa daí nada mais é do que a resposta da letra B de bola. Valeu, galera? Então, ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael, o
cara. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha aí pra mim. E, se possível for, compartilha aí meus vídeos com seus amigos na internet para dar aquela moral maneira pro professor. Inscrevam-se aí no meu canal, Professor Abimael, cara, para que vocês possam ficar aí por dentro de todas as aulas que eu tenho postado aqui no YouTube. Fiquem com Deus, um grande abraço. Jesus nos ama a todos, que morreu numa cruz por nós para nos redimir do pecado e do mal. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula de matemática. Tchau, fui, hein?